Iremos trabalhar mais algumas questões a respeito de propaganda, cartoon, variações linguísticas, questões essas que vão aprimorar e ajudá-los na articulação e na desenvoltura para vocês conseguirem resolver as questões com mais competência, com mais agilidade, tirando assim esse medo de texto, né, que a maioria dos estudantes se assusta um pouquinho nessa interpretação textual. Na primeira questão, nós iremos trabalhar uma propaganda. E essa propaganda, ela é bem interessante porque, relembrando um pouquinho, aqui na telinha vocês podem observar comigo que o gênero textual propaganda é a propagação de princípios e teorias. Então, a propaganda é um texto sincrético. O que é um texto sincrético? Resulta da articulação de elementos verbais e visuais, ou seja, verbais com palavra, não verbal, sem nenhuma palavra, somente com recurso visual. Compreende a ideia de implantar, de incutir uma ideia, uma crença na mente alheia. Ou seja, a propaganda, ela tem essa arte de persuadir, né, de tentar convencer você a mudar de ideia para seguir o que ela propõe. E se nós observarmos bem essa gravura que está aí na sua telinha, você pode ver com muita nitidez que esse saco aí de açúcar, ele gera uma antropomorfização. O que é isso? É você ter traços humanos, né, no saco. Você observa que é uma barriguinha aí que não está em boa forma. E o nome açúcar aí bem forte. Então, agora é hora de você, estudante, fazer essa associação da linguagem verbal, da palavra açúcar, do visual, que é a linguagem não verbal, dessa barriguinha que se forma nesse saco de açúcar. E abaixo tem mude sua embalagem. Se nós também pudermos observar direitinho, a palavra açúcar está aí com uma ideia negativa, né? É o que você chama de causa e efeito. É uma sugestão de causa e efeito. O açúcar, né, quando ele é muito ingerido, ele deixa você mais ou menos na forma que está esse saquinho de açúcar na telinha. Mas se você mudar sua embalagem, né, se você muda para o adoçante, você com certeza vai ter uma barriguinha mais sarada, como vocês mesmos dizem. E aí o enunciado diz: o texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos verbais e não verbais, com vistas a todo texto que se apresentar para você em quaisquer momentos de sua vida, seja no concurso público, numa prova, você precisa ter muita atenção ao tudo que é apresentado para você. Então fizemos esse comentário das duas linguagens, observamos o açúcar aí que está de maneira, essa palavrinha, com a maneira negativa, sugerimos a causa e o efeito, né? Quem toma açúcar, quem ingere muito açúcar, fica com essa forma. E mude sua embalagem, que é tentando convencer você que os bons hábitos seria substituir o açúcar pelo adoçante. Então, dessas alternativas, qual que seria a mais próxima, né, de uma resposta? A letra A diz ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando a uma busca de mudanças estéticas. Não, essa alternativa não é para ridicularizar, mas é chamar atenção. É para persuadir, é para convencer você nessa mudança de hábito. Letra B. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. Então, ele não reforça essa postura, né? Ele chama a sua atenção para ter cuidado com essa ingestão do açúcar inapropriado. Depois vem a letra C. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. Não, ele não critica, né? Ele não está preocupado de propor para você não adquirir produtos industrializados, até porque o adoçante é um produto industrializado. Aí vem a letra D, associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante,
Se observarmos o comentário que fizemos antes, né, de associar imagem verbal a linguagem verbal a não verbal, você observa que o açúcar e a imagem é o que reforça muito mais para que você substitua-o pelo adoçante. Então a resposta correta seria esta, a letra D, mas vamos analisar a letra E. Relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva. Não é essa a ideia da propaganda em questão, não é criticar o corpo de uma pessoa fora de forma, mas pelo contrário, é enfatizar, né, que a ingestão do açúcar poderá causar em você danos e então é importante que você substitua o açúcar pelo adoçante. Então, na telinha vocês vão observar que a resposta correta é a letra D. Vamos para mais uma questão que nós iremos trabalhar essa questão de variação linguística. Como é que eu, locutor, né, interajo com o meu interlocutor de maneira saudável essa questão da variação do idioma? Às vezes nós temos assim uma impressão que língua é para poucos, mas pelo contrário, língua é o nosso idioma. Precisamos interagir, precisamos deixar a língua viva e não uma língua morta. A partir do momento que eu utilizo a minha língua, que eu utilizo a minha linguagem para interagir com o outro e eu provoco essa compreensão de linguagens, eu estou utilizando a língua corretamente, como ela deve realmente ser. E aí nós temos um texto que diz o seguinte: entre ideia e tecnologia. O grande conceito por trás do Museu da Língua é apresentar o idioma como algo vivo e fundamental para o entendimento do que é ser brasileiro. Se nada nos define com clareza, a forma como falamos o português nas mais diversas situações cotidianas é talvez a melhor expressão de brasilidade. Empregar o nosso idioma às mais diversas situações do cotidiano. Esse é o grande ponto dessa discussão, né? Então, o que é empregar? É adequar a sua linguagem às diversas situações sociocomunicativas, ou seja, do seu dia a dia. Então, você deve saber empregar a sua linguagem a cada situação comunicativa de uso, né? E nós, só para relembrarmos um pouquinho, você acompanha aí comigo, na sua telinha, as variações linguísticas. Compondo o quadro do padrão informal da linguagem, aquela que você não está muito preocupada, né, em determinadas regras, mas você está muito mais preocupado na sua comunicação, estão as chamadas variedades linguísticas, as quais representam as variações de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada, dentre outras. Essas só são algumas que eu estou citando, mas a variante linguística, ela tem que ser adequada a cada forma, a cada uso, tanto valorizar dentro de uma sociedade o contexto em que eu estou inserido. Eu também vou ter que valorizar a linguagem cultural, a linguagem regional principalmente, né, que muitos menosprezam. Acham que existem regiões com falares melhores do que os outros. Isso nós sabemos que é um preconceito linguístico e que precisamos ampliar esse conceito de língua e linguagem, valorizando toda a situação sociocomunicativa. Aí vai uma dica: adequar a linguagem é a grande onda, como vocês dizem. Então, essa adequação é que deve ser a correta. Se eu estou num ambiente formal, então vai exigir que eu utilize uma linguagem formal. Mas se eu estou numa conversa entre amigos, num bate-papo com muitos jovens, eu posso utilizar e adequar minha linguagem de maneira informal. Então, feras, o que vocês precisam compreender é não desvalorizar ou menosprezar a linguagem de um ou de outro, mas saber adequá-la às variadas situações sociocomunicativas. Voltando para a questão, vamos analisar agora o que é que ele propõe. Né? O texto propõe uma reflexão acerca da língua portuguesa, ressaltando para o leitor a língua portuguesa deve ter uma reflexão constante, né? Nunca aponte os erros, mas faça uma reflexão da inadequação da língua. É bem melhor a gente começar a trabalhar esse vocabulário. Então, na letra A, ele diz o seguinte: inauguração do museu e o grande investimento em cultura no país.
Então, será que a reflexão maior que nós vimos nesse texto, né, tão pequenininho, foi falar da inauguração do museu? Será que foi o grande investimento da cultura? Não. Por trás disso aí, ele traz uma crítica e um alerta, né, a respeito desses falares. Aí vem a letra B. Importância da língua para a construção da identidade social. Ele mostra essa importância da língua, mas muito mais ele chama a atenção para o que é ser brasileiro. Que identidade é essa que eu vou ter? Então vamos ver a letra C, que diz afetividade tão comum ao brasileiro, retratada através da língua. Será que ele fala dessa maneira afetiva? Será que ele puxa muito mais aí do texto a afetividade? A letra D diz relação entre o idioma e as políticas públicas na área da cultura. Será que seria a relação do idioma e as políticas nessa área cultural? Ou seria a diversidade étnica e linguística existente no território nacional? Essa aí seria um desafio para você. Então, a resposta correta seria letra B. A importância da língua realmente na construção da identidade nacional para mostrar essa sua brasilidade. Ou seja, eu tenho a minha identidade através daquilo que eu falo, através daquilo que eu sou. Por isso a língua é viva, ela não pode ser estática, a língua é dinâmica. A língua somos nós. Na próxima questão, vamos trabalhar um pouquinho, mais um texto, né? Agora é um texto que vocês precisam compreender o quê? Nenhum texto, ele não possui intencionalidade comunicativa. Pelo contrário, todo ele requer uma intenção. Ou eu tenho uma intenção de convencer você, ou eu tenho uma intenção de sugerir, ou uma intenção de citar, de informar. Todo texto ele tem uma finalidade. E essa finalidade comunicativa está dentro quando eu leio e aprimoro esse meu entendimento. Como fazer para despertar esse entendimento? É importante que até você, quando treine uma questão dessa, você sublinhe palavras, você circule, você observe alguns fatores coesivos, como alguns pronomes, que se remetem a palavras ditas anteriormente. Esse é o caso de um texto que a gente vai identificar a finalidade. Porque todo texto tem um objetivo, todo texto tem uma intenção. Então, na hora que você estiver lendo um texto, observe qual é a intenção comunicativa que ele quer passar para você. A genética da esquizofrenia. O maior estudo já feito sobre a esquizofrenia comprova o forte componente genético da doença. Um terço de suas causas seria um resultado do efeito acumulativo de 30 mil mutações. O trabalho revelou também que erros numa misteriosa região do DNA humano aumenta de 15% a 25% os riscos de uma pessoa ter esquizofrenia. Tais revelações fazem parte da pesquisa feita por um grupo internacional que gerou 3 estudos dependentes publicados na revista Nature. A complexidade do problema, dizem os cientistas, torna muito difícil o desenvolvimento de testes de diagnóstico, mas as descobertas abrem caminho para novos tratamentos. O Globo. Qual é a finalidade desse texto? Assim que você está inserido e diante de um texto desse, o que mais aconteceu com você, leitor, na hora do seu entendimento? Então, ele te dá aí 3 opções. Então, na hora que você lê, você está classificando a genética da esquizofrenia, você faz uma classificação. Você conceitua, então esse texto, a finalidade dele é conceituar para que você compreenda o que é esquizofrenia. Ele, assim que você lê, ele está te convencendo de uma mudança de hábito, de atitude com respeito à esquizofrenia. Ele te informa dados que você não tinha antes e agora, depois que leu, você se recheou de conhecimento, você teve informações novas. Ou você acha que a finalidade desse texto é sugerir algo diferente? Então, é importante que você perceba que a finalidade desse texto é informar. Então, ele está informando, ele está te dando dados novos, né? E uma dica, geralmente saiu assim o Globo, nós temos textos em que quando sai de revistas, né, alguns artigos de opinião, geralmente ele serve para informar você e aprimorar os seus conhecimentos.